Olá, sou o pastor Djalma. Estamos de volta com mais um momento com a palavra e para mim tem sido maravilhoso, precioso demais estarmos juntos até aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. Desde já eu gostaria de agradecer a todos que têm nos acompanhado, têm feito parte do nosso ministério, do nosso trabalho, que já são inscritos. E se você ainda não é inscrito, fica aqui um convite para que você se inscreva e faça parte do nosso canal, para que estejamos juntos divulgando, pregando um pouco da palavra do Senhor. É pouco que temos feito, mas eu tenho certeza que de alguma forma Deus tem te abençoado através da palavra, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e transformadora. Desde já eu peço que você deixe o seu like, é importante, para a divulgação da mensagem, e que você compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas possível, tá bom? É muito bom estar aqui mais uma vez. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto do apóstolo Paulo, que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, quando Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha em mente que Jesus era a razão da vida dele. Isso me levou a pensar sobre um fato muito comum na história. Eu não sei se você já prestou atenção, mas quando nós visitamos um cemitério, geralmente existem aquelas lápides, aquelas pedras com o nome da pessoa que está sepultada ali, e a data de nascimento e data de falecimento. E o que une uma data a outra, um momento ao outro, é apenas um tracinho. E eu fiquei pensando, será que esse tracinho é suficiente para narrar a história de uma vida, a razão de uma existência? É pouco, Data de nascimento, um tracinho, data de falecimento. Olhando para esse tracinho do meio, a gente pensa sobre o que vivemos, Qual foi a razão da vida daquela pessoa que está ali? Qual é a razão da nossa vida? É óbvio que essas razões, elas são os fatores motivacionais da nossa vida. Geralmente nós vivemos em razão de algumas coisas, em função de algumas coisas, motivados por algumas coisas. E aí nós podemos classificar muitas razões para as nossas vidas. Às vezes pode ser a família, o trabalho, o ser feliz, Às vezes enfatizamos o fato de sermos felizes, de nos realizarmos, de conquistarmos algo. Pensamos em muitas coisas e elas podem variar e não estamos errados, Você não está errado ou errado em pensar assim, em ter razões para viver. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, ele parte de uma situação que é geral para as situações particulares. O que falamos até aqui foram de situações particulares, Várias situações menores, em grau de importância diferente para cada pessoa. Mas o apóstolo Paulo fala de uma situação geral para ele, de onde parte todas as razões da vida dele. E essa situação geral é viver por Cristo. Ele fala, porque para mim o viver é Cristo. E ele vai dizer que quando viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando viver é Cristo, esse tracinho que une o nosso nascimento ao momento, a data do nosso falecimento, esse viver se torna algo tão diferenciado, tão produtivo, tão maravilhoso, que o morrer se torna lucro. Por quê? Porque esse morrer
é consequência de um viver em Cristo. Então, gostaria de fazer uma pergunta para você nesse momento. Qual tem sido a razão da sua vida? Qual tem sido a razão geral da sua vida? Que tem feito com que você viva outras razões, outros motivos. Para o apóstolo Paulo, a razão geral da vida dele era Jesus. Isso fazia com que todas as outras razões, motivos, se tornassem, eu diria, maravilhosos para ele. Dentro dessa perspectiva bíblica, né, que o apóstolo Paulo nos apresenta, ele vai resumir tudo isso em 3 aspectos, né, segundo a palavra do Senhor. Ele vai dizer que dentro dessa razão geral estava, primeiramente, o conhecer a Cristo dentro de uma intimidade. No capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 e 11, ele vai enfatizar a ideia de conhecer a Cristo dentro de uma intimidade, de viver uma intimidade com Jesus, um relacionamento de intimidade que iria determinar todas as outras razões da vida dele. Queria valorizar, torná-lo mais habilitado a viver, né, de uma forma mais plena tudo o que ele fosse viver na vida dele. O segundo aspecto que ele coloca está no capítulo 2 de Filipenses, versículo 16 e 17, que é o ser usado por Cristo constantemente. Paulo tinha uma preocupação muito grande, né, de olhar para a vida dele e perceber que ele estava sempre sendo usado como um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, da sociedade, da sua família, na história. Havia uma preocupação muito grande em ser útil de alguma forma, em se envolver de alguma forma, em ser parte, né, de alguma forma. Isso dá o senso de valor, de razão de viver, coisas que às vezes nós percebemos que muitas pessoas não têm, porque elas não se sentem úteis, não se sentem parte. E quando Paulo compreende que o ser usado por Cristo era um aspecto da razão da vida dele, isso faz com que ele se veja presente e participante em cada situação que acontece à sua volta. Outro aspecto é que o viver em Cristo deve ser algo completo e pleno. Ele vai falar isso no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses, versículo 11 ao versículo 13. Ou seja, para Paulo, a razão da vida dele sempre se resumiu a viver Jesus, com Jesus e para Jesus. Desta razão existencial, todas as outras, né, sejam elas nos relacionamentos, no trabalho, nos sonhos, nos projetos, na família, no crescimento pessoal, todas essas outras razões ganham um aspecto, né, mais valioso, mais profundo, mais pleno, mais completo. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Jesus, ele é tudo em todos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, para Paulo, tudo se resume a esta vida com Cristo. O sentido de todas as outras razões devem estar fundamentadas no viver em Cristo e para Cristo. E eu gostaria de te convidar esse momento a ter em Jesus a razão da sua vida. Certo, sem medo de errar, de que você vai ser muito feliz, muito abençoado. Isso não significa que você não vai passar por alguns problemas ou algumas dificuldades, como o próprio apóstolo Paulo falou, dizendo que em vários momentos ele soube o que é ter necessidades, o que é sofrer, o que é padecer. Mas ele também falou dentro desse mesmo contexto, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ter Jesus como a razão da vida não significa viver sem problemas,
sem conflitos, sem necessidades, sem ter que enfrentar situações adversas. Mas significa que em cada uma dessas situações, em cada momento, você terá no seu coração a certeza de que não estará sozinho, de que Jesus estará com você, de que em algum momento Ele vai realizar algo tão precioso na sua vida que você sempre voltará a ter motivos e razões reais e maravilhosas para viver. Que Deus te abençoe, que essa palavra realmente te ajude a continuar a viver com razão, com objetivos, a viver de forma que você possa olhar para a sua vida e dizer, olha, minha vida faz sentido. Tudo que eu vivo faz sentido. Que você consiga aproveitar em Cristo cada momento da sua vida, na certeza de que o Senhor está com você em cada passo, em cada decisão. Jesus é contigo. E que Ele continue te abençoando. Essa palavra possa estar te direcionando, te dando força para continuar. Em nome de Jesus.